Na verdade, irmãos, ou nós temos Jesus, ou realmente nós não temos nada, né? Ou nós temos Jesus, ou não temos nada. Essa é a realidade das nossas vidas aqui nessa terra. Vamos abrir, então, por gentileza, Atos capítulo 7. Não vamos ler versículo 54 para efeito de contexto. E em cima disso que eu falei, eu gostaria de que essa pregação no Espírito Santo possa direcionar a verdade de Cristo. Versículo 54, né, tem a epígrafe que algumas bíblias diz a morte de Estevão, né? Diz assim, o versículo 54: ouvindo eles isto, o que Estevão estava comentando sobre Jesus, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Irmãos, quando eu estava estudando essa palavra, você vê um texto na Bíblia que fala sobre um jovem que foi o primeiro mártir, né? Ele foi o primeiro mártir pela causa de Cristo. E interessante que esse mártir, o primeiro, você vê que ele teve as palavras dele parecidas com a do próprio Cristo, né? E o que ele viu antes de tudo isso foi Cristo. E por ver Jesus Cristo, né? E os judeus ficarem bravos com ele por causa que ele tinha falado sobre Cristo, tinha apontado o que os judeus tinham feito. Então eles apedrejaram ele até a morte. E é interessante que quando ele está morrendo, sendo apedrejado, ele entrega a alma dele a Cristo, e no último versículo que nós lemos, ele repete exatamente o que Jesus falou, né? Não impute a eles esse pecado. E depois ele fala assim: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que é o que chama a atenção, irmãos, nesses momentos de aflições, nesse momento até desse tempo estava chegando a morte, é que não há dúvida para nós que ele estava olhando exatamente para Cristo, fitados os olhos no alto, fitados os olhos no céu. E ao olhar para Cristo, ao ter os olhos em Cristo, ele pôde contemplar algo muito além da morte. Ele pôde contemplar algo acima daquilo que é natural. E o que nós precisamos notar e olhar, o que eu vi nesse texto, ele teve uma visão de Cristo à direita de Deus. Só que ele teve uma visão de Cristo em pé. Estando à direita de Deus em pé. E estando à direita de Deus é mencionado algumas vezes na Bíblia.
eu puxei assim, não tenho certeza, em torno de 13 vezes, que é descrito como se Jesus estivesse sentado ali. E algumas vezes falando que ele está ali, ao lado de Deus, à direita. Mas ali nesse texto de Estevão e de Atos, é mencionado que Jesus está de pé. E isso nos arremete a algumas reflexões sobre a nossa vida do Evangelho. E é sobre isso que eu gostaria de tratar um pouquinho com os irmãos. Porque eu creio que quando você tem uma visão de Cristo no alto, muda toda a nossa visão terrena. Algo mais profundo acontece conosco. Estevão, quando olha ao céu, ele diz que veja os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso traz uma certeza para nós, para todos nós que cremos na Bíblia, que é a palavra de Deus inerrante, nos mostra que as mãos de Cristo foram estendidas para recebê-lo. E aí ele disse, ele gritou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que nós podemos aprender com essa doutrina? Uma vez que Jesus Cristo está à mão direita de Deus, e visto que ele ergue-se para receber o cristão moribundo, os crentes devem entregar seu espírito ao Senhor Jesus. Nós entregamos a nossa vida a Cristo aqui, e nós temos que entregar o nosso espírito ao Senhor nos céus. Temos que estar fitados no céu, fitados na eternidade. Jonathan Edwards falava: Senhor, não permita que eu tire meus olhos da eternidade. Porque se Cristo está à direita de Deus, os pecados de todos os cristãos devem estar perdoados, de forma que ele pode tranquilamente dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O Evangelho traz uma confiança em Cristo Jesus muito grande. Não a confiança que denominações fazem, que você está salvo hoje, amanhã você perdeu, você está salvo hoje, amanhã você perdeu, está salvo hoje, amanhã você perdeu porque você é um pecador, você está salvo hoje porque você pediu perdão e amanhã você já não está mais porque você pecou. Isso não é Evangelho, irmãos. Quando eu falo que o Evangelho te traz uma resiliência diferente a esse mundo, quando você sabe que você está aqui de passagem, mas e nós vamos chegar um dia nos céus, é só dessa maneira que você pode realmente falar: Senhor, recebe o meu espírito. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Se o túmulo estivesse ainda fechado, que é a grande diferença do cristianismo para as outras religiões, Jesus não está enterrado em lugar nenhum. O túmulo não está fechado sobre a cabeça de Cristo. Aquela pedra foi removida. Ela não está lá até hoje. Se isso tivesse acontecido, se ele tivesse enterrado ainda, a pedra tivesse sobre a cabeça dele ainda, você poderia até não ter certeza. Você poderia até ter alguma dúvida sobre a salvação. Pode achar até que ele não havia sofrido o suficiente pelos pecadores. E como Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. Agora, se é verdade que Jesus está à destra de Deus, à direita de Deus, então nós temos certeza que a pedra foi revolvida. Ela não está mais cobrindo o sepulcro. Deus deixou sair livre a maldição que foi colocada sobre ele. A justiça de Deus está bastante satisfeita.
E quando você percebe, você entende isso no Evangelho, irmãos, que a minha grande discussão no meio gospel, você vai compreender que tudo aquilo que é oferecido para você no âmbito terreno, ele se torna insignificante. Porque o mais importante foi o resgate de pecadores. Se vocês vissem um criminoso colocado na prisão e as portas da prisão se fecharem atrás dele e você nunca mais vissem ele sair, você saberia que ele estava preso pro resto da sua vida. Porque ele estava suportando a justiça, a sentença da lei. Ele continuaria sobre a sentença da lei. Mas quando as portas da prisão se abrem e o prisioneiro vai embora, quando ele está em liberdade nas ruas, você pode entender que foi satisfeita a justiça do seu país. A lei do país foi cumprida, por isso que aquela pessoa está fora. Assim como o Senhor Jesus, ele foi considerado um criminoso. Os crimes dos pecadores culpados contra Deus foram todos deixados à sua porta. E ele foi condenado por causa deles, por causa desses criminosos. Ele foi conduzido até a morte de cruz e a sombria prisão de sua sepultura rochosa. A pedra foi rolada na boca da sepultura. Se a Bíblia não tivesse nos informado que aquela pedra tinha sido retirada, ou que ele não havia saído da sepultura, quer dizer que ele ainda estava debaixo da lei de Deus. Que a lei não teria sido satisfeita. Ela não teria sido paga. Mas se você tem certeza disso, se você crê realmente que Jesus Cristo ressuscitou, que ele não está mais numa sepultura, verdadeiramente o Senhor Deus, que era o seu juiz, o ressuscitou dentre os mortos e o assentou à sua direita nos lugares celestiais, de modo que eu e você podemos ter certeza que ele satisfez a justiça de Deus, que ele sofreu tudo que era necessário que ele sofresse, e ele pagou até o último centavo. Então o que você espera mais? O que você espera mais do Evangelho? O que você espera mais de Deus? Se ele sofreu tudo que era necessário e ele pagou até o último centavo. Agora eu e você, qualquer um de nós que está ouvindo, vai fazer o quê? Vai se unir a Jesus ou não? É este o Salvador quem que você toma por seu fiador? E o que é um fiador, irmãos? É a pessoa que garante o pagamento da dívida, caso o devedor principal não pague ao credor. Então, portanto, o fiador também se torna devedor e, em caso de inadimplência, ele assume a dívida do devedor principal. Em razão disso, é requisitado que esse garantidor tenha patrimônio para garantir o cumprimento do contrato. Ele tem o quê? Ele tenha patrimônio para garantir o contrato. Somente o Filho de Deus, somente o coigual, o Deus e homem poderia pagar essa dívida. Tem um patrimônio suficiente para pagar essa dívida. Se fosse somente um homem perfeito, não daria para pagar. Se fosse só um Deus, não daria para pagar. Tinha que ser o homem Deus. 100% homem, 100% Deus. Porque quem pecou foi o homem, não foi Deus. Então, se um homem pecou contra um Deus santo e perfeito, somente um homem, santo e perfeito sendo Deus, para pagar a nossa dívida. Esse fiador perfeito. Então, em quem você pode confiar a sua vida?
E qual evangelho você quer confiar a sua vida? Em que parte do evangelho você quer confiar a sua vida? Está enraizada a sua fé? Porque se o fiador está livre, se ele pagou a conta e está livre, quer dizer que você tem que ter bom ânimo, que você foi perdoado. Todos os seus pecados foram perdoados. O que você cometeu, o que você está cometendo, o que você ainda vai cometer. É por isso que esse mundo se torna tão vil e pesado para o cristão, até pelos pecados que ele ainda vai cometer. E quando você ama a Cristo, e quando você deseja Cristo, o que te deixa triste, como o apóstolo Paulo nos fala, é porque como nós podemos ofender a quem nós amamos tanto? É isso. Como que pode, além de todos os sofrimentos, Jesus virar e falar: Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. O que leva a um homem como Estevão, pecador como eu e você, virar para Deus e falar: Pai, não impute esses pecados neles. Só alguém que tem certeza de que não é merecedor de nada. Que sabe que o filho foi crucificado e morreu por culpa sua, por minha culpa. E se você causa a morte de um inocente, qual que é o sentimento que fica no seu coração e no meu coração? Alguém que pagou por aquilo que você fez. Alguém que se dispôs a morrer por aquilo que você fez. Então foi isso que ofereceu uma paz tão tranquila para Estevão ao morrer. Se não é esse o evangelho que você vive, que você busca, se é um evangelho de coisas, se é um evangelho de bênçãos terrenas, eu tenho certeza que tudo que eu estou falando você não vai compreender isso nunca. É impossível você olhar e ter os olhos fitados no céu para quem deseja apenas as coisas da terra. E busca as coisas terrenas e usa Deus como amuleto para conseguir as coisas terrenas. Você não vai entender essa paz que Estevão está narrando. Ele tinha a mesma natureza vil que eu e você. Ele cometeu os mesmos pecados que você e eu cometemos. Ele teve a mesma condenação sobre ele que eu e você temos. Mas quando ele viu Jesus Cristo, a quem ele havia tomado como seu fiador, estando livre, de pé, à direita de Deus, então ele sentiu que a condenação já havia sido suportada. Que a ira de Deus foi completamente afastada da sua alma. E assim, sendo interiormente persuadido do perdão, ele entregou seu espírito nas mãos de Cristo. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que maravilha viver o Evangelho de Cristo. Essa boa notícia. Por isso eu falo, meus irmãos, se apeguem a esse mesmo Senhor Jesus. Que você tenha fé nesse mesmo Senhor Jesus. Que a sua alma descanse nesse mesmo Senhor Jesus. Porque ele ainda é tão livre quanto ele era quando Estevão morreu. Ele sempre será livre. A morte não tem mais poder sobre ele. Pois ele sofreu tudo. E tudo foi pago. O Pai recebeu. E eu e você tomemos ele como o nosso fiador. Apeguemos a ele como o seu salvador. E você pode ter certeza que hoje você tem a mesma paz que Estevão tinha e pode morrer com a mesma paz no peito, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Porque se Cristo
está à direita de Deus, então o cristão é aceito por Deus e pode tranquilamente dizer como Estevão, para que o Senhor receba o teu espírito. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio ser um fiador para os homens em dois aspectos, irmãos. Ao sofrer a ira que eles mereciam sofrer a ira que eu e você merecíamos sofrer, e algo importante, que eu vejo os meritórios falando que você tem que cumprir, que você tem que obedecer, que você tem que fazer isso, se você não fizer isso, você não tem a bênção. Ele veio efetuar a obediência que os homens haviam deixado de prestar. Ele veio efetuar a obediência que os homens haviam deixado de prestar. A nossa garantia não está na minha e na sua obediência, mas na obediência de Cristo. Quando você compreender isso no Evangelho, você vai parar de dar ouvidos a esses mercenários, a esses meritórios. Se ele ficou como fiador no sofrimento, então todo pecador moribundo que apegou a ele deve estar liberto da maldição de Deus. Não há mais nada o que fazer, foi consumado. Na cruz foi tudo consumado. E se ele ficou como fiador na obediência, então ele e todo pecador que se apegou a ele devem ser recompensados com um lugar na glória, por causa de Cristo. Agora, se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, não teria sido manifesto que Deus não havia aceitado sua obediência como digna da vida eterna. Mas se Cristo ressuscitou, e não somente isso, mas se ele está à mão direita de Deus, o lugar de maior glória no céu, onde há delícias perpetuamente, então tenho certeza de que Deus está satisfeito com Cristo como um fiador para o homem. E você pode descansar a sua alma. Não importa o que você esteja passando agora. Não importa se você está no leito de morte, se você está numa doença terminal, se a sua vida está sofrível, quantos anos você tem. O que importa é que a sua alma está descansada na pessoa de Cristo. A sua segurança, a sua satisfação está na pessoa de Cristo. Imagine se você estivesse no céu no dia que Jesus foi recebido, no dia que sempre existiu, a qual é o descanso cristão, é o monumento duradouro quando Cristo subiu ao Pai e nosso Pai. O que será que nós teremos visto? O que Paulo viu que ele não podia falar, que é inefável? Quando Jesus foi recebido de volta em glória, o fiador dos homens dizendo: tu és meu filho e eu hoje te gerei, como diz o salmista no Salmos 2. E ele continua: e novamente assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O salmista lá em Salmo 110 vai falar. Tendo visto tudo isso, nós poderemos entender quão excelente é a obediência de Cristo aos olhos do Pai. E toda essa obediência foi realizada não por si mesmo, mas como um fiador pelos homens. O que você acha que você pode contribuir com tudo isso? Ou você acha mesmo que você pode contribuir com tudo isso? Você acha que alguma coisa que eu e você façamos pode contribuir com tudo isso que Jesus Cristo fez? Ele mesmo foi aceito antes que ele deixasse o céu.
porque ele era infinitamente próximo e querido do Pai e não precisava se tornar homem para obedecer por si mesmo. Tudo que Jesus Cristo fez ou sofreu foi como um fiador, em lugar dos pecadores. A grande pergunta é: você tomou Cristo como seu fiador? Você entende o Evangelho dessa maneira? Ou você ainda acha que o Evangelho é para que você tenha uma vida boa nessa terra? Para que Jesus venha, te dê um emprego novo, uma mulher nova, cure a sua dor de cabeça, seu pé chato, sua dor nas costas. Livre você da morte, de morrer agora. É esse o Evangelho mesmo? É verdade que você vai passar a sua vida crendo em Deus, buscando um Deus, orando para Deus por isso? Ah, irmão, mas eu não posso? Não, meus irmãos. Você pode. Só que eu gostaria que você visse o Evangelho patamares acima disso. A obra perfeita de Cristo para com um povo maldito, caído, moribundo, mortos em delitos e pecados. Você vai tornar Jesus o seu fiador verdadeiramente? Você vai se apegar ao Senhor Jesus porque você não tem nada de si mesmo para vos recomendar a Deus? Como você vai se apresentar a Deus? Essas orações que diz que para você não aceitar o que está acontecendo com você aqui, é isso? Achando que não é merecedor do que você está passando? É verdade? Como que você recebe Cristo? Vejam Ele, a mão direita de Deus. Olhem para cima, com os olhos da fé, e observe que Ele está em pé à direita de Deus, para receber todos os cristãos, todos os pecadores que estão descansando hoje no sábado, no sabate, que é Cristo. Se apeguem a Ele e vocês serão completamente aceitos por Deus como Cristo é. Vocês serão tão próximos de Deus quanto é o vosso Salvador, o vosso fiador. Foi isso que deu ao mortos em seus delitos, ao moribundo Estevão, tal mansa tranquilidade. Ele tinha a mesma natureza vil que você tem, que eu tenho. Ele tinha tão pouca obediência a Deus quanto você tem, quanto eu tenho. Ele era um pecador desprovido como você é e eu sou, mas ele tomou o Senhor Jesus por seu fiador, o homem em seu lugar, de modo que quando o viu à mão direita de Deus, ele sentiu que Cristo foi aceito e que ele também fora aceito no amado. E assim, sendo interiormente persuadido que em Cristo ele possui um caminho seguro para o Pai, ele clamou com suspiro de quem está morrendo, morto em delitos e pecados, moribundo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu não sei você, mas devemos tremer. Pecadores desprovidos, se apeguem ao Senhor Jesus. Jesus é oferecido a você e a mim como ele foi oferecido a Estevão. Tomem como seu fiador, tomem como seu salvador, apegue-se a ele como seu salvador e vocês podem nesse dia ter o mesmo senso de aceitação que Estevão teve e vocês podem morrer com o mesmo doce clamor confiante: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A Ele a honra, a glória e o louvor. Ao único que é digno de receber a honra de pecadores. E se Cristo se levanta para receber o cristão moribundo, aquele que está morto em delitos e pecados, isso oferece ao cristão uma confiança muito grande, de modo que ele pode tranquilamente dizer: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
A única certeza que eu e você temos nessa terra é que estamos caminhando para a morte. A única certeza que nós temos nessa terra é que nós estamos caminhando para a morte. A diferença é se no final dessa caminhada veremos Jesus ao lado de Deus, ao lado direito de Deus, ou veremos a ira do Cordeiro, a ira vindoura do Cordeiro. E é interessante quando as almas cristãs buscam por paz e alegria na fé, elas muito geralmente limitam a sua visão a Cristo sobre a terra. Esse é o grande problema que o Evangelho contemporâneo traz. Limita a visão de Cristo nessa terra. Eles se lembram dele como o bom pastor que busca a ovelha perdida. Eles olham para ele sentado ao lado do poço de Samaria. Lembra dele dizendo ao paralítico: tem de bom ânimo, teus pecados são perdoados. Mas qual que é o problema? Raramente pensam em olhar para onde Estevão olhou, para onde Jesus está agora, à mão direita de Deus. E se você quiser ser um cristão de verdade, você deve olhar para um Salvador completo, para o único Deus triuno. Você deve olhar para um Cristo completo, deve erguer os olhos, deve erguer seus olhos da cruz ao trono. Aí você vai encontrar o mesmo Salvador em tudo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se você perceber que onde quer que Cristo seja mencionado como estando à mão direita de Deus, ele é mencionado como sentado lá em seu trono. E somente nessa passagem nos é dito que ele está de pé. Em outros lugares ele é descrito como desfrutando de sua glória, introduzido em seu repouso. Somente nesse texto ele é descrito como erguido de seu trono e de pé à mão direita de Deus. É isso que me chamou a atenção nessa passagem. O que Jesus está falando é esse primeiro Marte. O que representa para nós esse primeiro Marte? Representa que vale a pena seguir ao Senhor Jesus. Independente do que você vai passar nessa caminhada sua na terra. Um dia nós vamos olhar e ver o Senhor nos esperando no alto, em pé. Onde nós podemos ter a certeza e o descanso de que Ele vai receber o nosso espírito. E a certeza que Ele se levanta para interceder por nós. E se Ele levanta para se interceder por nós, nós também podemos acreditar, como diz o escritor de Hebreus, capítulo 7, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quantas vezes eu e você seríamos reprovados se não fosse pelo grandioso intercessor? Quantas orações sem pé nem cabeça nós faríamos se não tem o nosso intercessor? Ou fazemos, né? Para ser mais objetivo, se não é o Espírito Santo intercedendo por nós. Quantas vezes a nossa fé falha? Quantas vezes? Quantas vezes a minha carne e o meu coração desfalecem? Quantas? Agora entenda uma coisa. Cristo nunca falha. Cristo nunca falha. No leito de morte, muitas vezes a mente é afastada do Salvador por dores do corpo, pela aflição de espírito. Mas a alma bem-aventurada é aquela que realmente aceitou a Cristo, recebeu a Cristo.
Porque você que espera o gozo nessa terra, o gozo pleno nessa terra, você sempre vai se frustrar. A saúde plena, os acontecimentos plenos, você sempre vai se frustrar. Agora você olha e vê ele se levantando do seu trono para orar por você. Quando você não pode orar por si mesmo, ele, com os olhos da fé, olhe para ele com os olhos da fé e clame: Senhor Jesus, receba o meu espírito, esse meu espírito aflito, esse meu espírito quebrantado, quebrado, porque ele se levanta para te defender. O mundo é um inimigo doloroso para o cristão. É. Pela tentação de um lado, pela perseguição do outro. E quão duramente se esforça para derrubar-nos. Agora, cristão, o meu desejo é que você entenda, para que você seja feliz, porque você está seguro na hora da morte. Você está seguro na hora da morte. Porque o mundo não pode alcançar para além da morte. Não pode. Nada, nada. Nem a violência pode matar o corpo. Não há nada mais que a morte possa fazer, que o diabo pode fazer, além de nos afligir nessa terra aqui. E mesmo se fosse possível que algumas setas do mundo chegassem além da morte, do túmulo, Jesus se levantou para defender. Seus braços eternos estão por baixo da alma que parte. O diabo é um inimigo pior naquela hora. É pior naquela hora. No momento das aflições, das dificuldades, das dores, das lamentações, é ali que Satanás vai colocar seta, vai apertar a ferida. O que você temos que saber é que o Senhor intercede por nós, se levanta por nós. Nesse momento das aflições, olhe para o alto. Que você possamos ter essa visão de Estevão. Que pela fé eu e você possamos realmente crer nisso. Que aquele que está à direita de Deus se levanta para interceder e nos defender. E nada pode transpor a morte. Somente Cristo venceu a morte. E o nosso último inimigo caiu. E o fato dele se levantar para receber a alma que parte, a alma dolorosa, é o mais doce de todos os consolos para o cristão. Esse é um pensamento doce que os anjos estão esperando para receber a alma do cristão. Quando Lázaro morreu, os bons anjos o levaram para o seio de Abraão. E é doce pensar que Jesus olha para baixo, olha para o leito de morte e se levanta para receber a alma que o ama. Então não importa o que você esteja passando nesse momento. Olhe para o alto. Olhe para o alto. E tenha a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Está cuidando do seu. E o que tem que ficar claro, irmãos, encerrando, que nós temos que aprender que a morte não é a morte para o cristão. A morte não é morte para o cristão. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Jesus fala isso em João 11. Ele só está entregando a alma na mão de Cristo. Ele sabe o valor disso, pois ele morreu por isso. Agora,
tem algo complicado. Sabendo que para o cristão morrer é melhor do que viver, tem algo que o pavor de não ter nenhuma participação em Jesus, ela é terrível. Como eu disse, eu e você, nós vamos morrer. E como? E como nós vamos morrer? Se você não tiver em Cristo, como a sua pobre alma vai ficar sem Cristo? Para quem você entregará seu espírito se morrer? A grande pergunta que fica, irmãos, para onde você irá? Para onde eu vou? Que você deve morrer? Vai. Que a sua respiração deve cessar? Vai. Aonde seus olhos estão fitados agora, nesse momento? O que eu posso falar para você é o que está na passagem de Ezequiel 33:11. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Qual que é a razão de você morrer? O que eu posso afirmar para você, se você morrer sem Cristo, você vai conhecer a ira do Cordeiro, mas se você morrer com Cristo, descanse em paz. Entregue seu espírito ao Senhor. E saiba, você cristão hoje, que você está guardado porque Ele ressuscitou e Ele venceu a morte. E louvado seja o Cordeiro de Deus.